19 de abril ficou conhecido como o Dia do Índio aqui no Brasil, porém essa data não foi escolhida à toa. Um congresso acontecido no México entre os dias 14 a 24 de abril de 1940, debatia-se sobre os deveres e oportunidades que os índios deveriam ter. Foram mais de 55 delegações oficiais no México para discutirem sobre isso. A princípio, os índios não gostariam de participar, pois acreditavam que não teriam voz para esse tipo de discussão. Mas foi no dia 19 de abril que os índios fizeram um protesto e conseguiram voz e participar do que então chamariam de Dia do Aborígene Americano. Eles lutavam por respeito por valores positivos e na sua identidade histórica e cultural, a fim de melhorar a situação econômica. Em todas as nações, aceitaram de imediato. Aqui no Brasil mesmo, foi apenas em 43, depois do decreto de Getúlio Vargas, é que o dia ficou realmente estabelecido como data comemorativa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou a Nanda Mel Leão e esse é o nosso ponto de encontro. Começamos o vídeo hoje um pouquinho diferente, um pouco da exposição de Cláudia Andujar. Sabe quem é? Não? Então fica até o final que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Antes de começarmos, já sabe, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, deixe nos comentários o que gostaria de ver, vamos construir juntos esse canal. Compartilhe esse vídeo com alguns amigos e, é claro, ative a notificação para saber quando tem vídeo novo. Vamos lá? Escolhemos o tema hoje sobre os povos indígenas em comemoração ao dia 19 de abril, que é considerado o Dia do Índio. Mas será que entendemos a importância da cultura deles na nossa cultura? Lembrando que não estamos aqui para levantar nenhuma bandeira política, apenas para conversarmos um pouquinho sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no nosso país referente aos povos indígenas. Em 1500, quando os primeiros europeus chegaram a essa terra, que depois ficou conhecida como Brasil, já estimava cerca de 11 milhões de índios aqui. Isso divididos entre 2.000 grupos diferentes. No primeiro século, mais ou menos 90% desses povos foram aniquilados, foram extintos, muitos por doenças como a gripe, o sarampo, a varíola e outros porque foram escravizados para o plantio de cana-de-açúcar, extração de minério e borracha. Em 1950, esse número caiu tanto que era possível imaginar que nenhum índio sobreviveria até os anos 80. Em 1967, o procurador federal Jader Figueiredo publicou um relatório de 7.000 páginas falando das atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas. Além, é claro, de extermínio, também apropriação de terras e escravidão de índios. Um caso que ficou muito conhecido e gerou manchete em vários jornais e revistas internacionais foi o caso do Paralelo 11. Um barão da borracha mandou seus homens atearem mísseis em uma aldeia, a aldeia dos Cinta Largas. Os que sobreviveram foram aniquilados pelos capangas desse barão da borracha, através de facões e enxadas. Depois desse fato, a SPI, Serviço de Proteção ao Índio, foi extinto e deu então início ao FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Em 1970 e 1980, quando a Amazônia foi aberta para os militares, o aumento de construção de hidrelétricas, de extração de minérios, resultou ainda mais em mortes de índios. O Parque do Xingu foi criado pelos irmãos Vilas-Boas, Cláudio e Orlando Vilas-Boas. O irmão mais novo, Leonardo, havia falecido um pouco antes da construção. A construção do parque tinha um projeto inicial de uma extensão territorial maior, mas acabaram ficando com apenas 28.000 km² de extensão. Até parece muito, é o tamanho da Bélgica hoje. Mas, para os povos indígenas, isso não é tanto assim. Seria para abrigar e cuidar desses povos, para que eles pudessem ter um lugar só deles, sem o contato com os brancos,
pois esse contato, além de tirar toda a arte, a cultura que os povos indígenas sempre tiveram, também traziam muitas doenças. Mas o parque não foi visto de bons olhos. A maioria do governo via o Parque Xingu como um declínio do crescimento que o país poderia ter. A última tribo que os irmãos Vilas Boas conseguiram levar para o Parque Xingu foram a tribo Krenakarori, ou Panará. Eles até então não tinham contato com os brancos até a construção da rodovia que passava ao lado de sua aldeia. Eles eram uma população de mais ou menos 600 indivíduos, e com a construção, muitas doenças chegaram, inclusive a tuberculose, e caíram para 74 indivíduos. Além das doenças, houve também os declínios, porque muitos deles começaram a se prostituir na beira das estradas, e foram levados também pela bebida. Os últimos 74 remanescentes foram levados para o Parque Xingu. O Brasil é o lar de mais povos indígenas isolados do planeta. Estima-se mais de 100 povos indígenas isolados, isso no estado do Acre, na reserva do Javali, que é a divisa com o Peru. Outros grupos são menores, com dezenas de índios, e outros são nômades, como os Kauarrivas, que fogem de fazendeiros que querem escravizá-los, roubarem suas terras e até dizimarem. Cláudia Andujar nasceu em 1931 na Suíça. Filha de pais judeus, acabaram se mudando para os Estados Unidos para fugir da guerra. Depois veio ao Brasil em meados de 1960, onde sua paixão por fotografia já existia e já trabalhava com algumas revistas e jornais na época. Foi através de um dos trabalhos que acabou conhecendo os índios Yanomamis, onde ficou encantada com a cultura, os costumes e ficou por muitos anos trabalhando e conhecendo toda a rotina dos indígenas. Foi assim que foi se construindo o seu trabalho e sua proteção para os índios. Com seus arquivos pessoais e estudos, fez várias exposições com todo o trabalho adquirido por vários anos. Aqui no Brasil, foi feita exposições em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas, no Instituto Iotim. Foi feita fora do país, como Paris e os Estados Unidos. Tive a oportunidade de ver a exposição em 2019 em São Paulo. Realmente é incrível. Para saber mais, vou deixar um link aqui embaixo também do MIS de São Paulo para conhecerem um pouco mais sobre a obra. Falar sobre os indígenas é um assunto muito delicado e muito extenso. Por isso, se você quiser falar sobre algo que ficou faltando aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 para esmiuçar alguns outros aspectos, alguns outros pontos de vista, alguns costumes, algumas culturas que acabaram ficando de fora. Eu conto com a colaboração de vocês para fazer esse canal cada vez mais nosso. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Fiquem com mais algumas imagens dessa grande fotógrafa Cláudia Andujar.